Oi, como é que vocês estão? Vamos continuar lendo O Despertar da Consciência. A gente parou na página 129 e estava falando sobre as escalas evolutivas dos corpos que o espírito se serve durante isso, né? O exemplo da cebola, com as suas sucessivas camadas, e o da laranja, com seus revestimentos protetores do seu licor precioso, são clássicos e oportunos. Embora com a mesma denominação nas questões 23 e 76 do Livro dos Espíritos, atentamos para a distinção entre a entidade espírito grafada com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, ou seja, o princípio inteligente e a individualidade respectivamente. Tem que arrumar de vez porque é hora que ele tá dando um reflexozinho. Vamos lá. Na questão 22, ao Livro dos Espíritos, a matéria primitiva parece exercendo o papel de agente intermediário. Já na questão 27, apresenta-se-nos como algum desenvolvimento adquirido. Deixa de ser aluno e passa a atuar como professor dos que permanecem no estágio anterior. Denomina-se, então, fluido universal, energia universal, conforme a questão 194 ao Livro dos Espíritos. Ou seja, ajudar os outros é obrigação mesmo. Mas a gente, né, enfim. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Vou fazer um adendo sobre o comentário que eu fiz. É lógico que a gente fala que ajudar os outros é obrigação, se a gente passar a mensagem é obrigação, o que a gente sabe a gente não retém, a gente só ajuda quem quer ser ajudado, lógico. Né? Quem não quer a gente espera. Loucura, loucura, loucura. Vamos lá. A marcha dos espíritos, conforme a questão 194 ao Livro dos Espíritos, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles elevam gradualmente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Na questão 29, confirma-se que a matéria é primitiva e é a base da energia universal. O princípio inteligente, depois de individualizar-se com a energia universal, torna o professor da matéria primitiva e, ao mesmo tempo, aluno principal do princípio vital, que se encontra numa posição um pouco mais adiantada. É assim que tudo cresce e que se encandeia em a natureza do psiquismo divino ao infinito. Quando o espírito alcança esse estágio consciencial mais abrangente, denominado princípio vital, ele usa a energia universal como intermediário para agir hoje sobre a matéria primária. Agindo na matéria primária, o psiquismo divino, formam-se novos princípios inteligentes ou fascículos de luz que, à semelhança de uma gota d'água, mergulham num oceano constituído por um número incontável de princípios semelhantes, caminhando em direção ao princípio vital. Este oceano cósmico ou energia universal é formado pela união dos princípios inteligentes ou fascículos de luz que pulsam na dimensão que é própria com o fluido sutil. Bezerra de Menezes enfatiza que todos os elementos são conhecidos e aqueles outros ainda não catalogados na química tradicional se constituem na base da luz. Allan Kardec, ao questionar o espírito da verdade, obteve a seguinte resposta. Questão 65, no Livro dos Espíritos. O princípio vital reside em algum lugar dos corpos que conhecemos? Tem a sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico materializado. Ele é o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. O princípio vital é o subproduto do fluido cósmico, ou seja, uma transformação ascendente da energia universal. Para que o princípio vital seja intermediário, o elo entre o espírito e a matéria, é necessário que o espírito seja um degrau à frente. O estágio subsequente ao do princípio vital será o de energia vital, a energia organizadora da vida, abordada no capítulo anterior. Esse instante marca também o nascimento do reino mineral, constituído pela junção dessas forças combinadas. O princípio vital, o éter físico, de onde o neutrônio, o elemento zero da tabela periódica, se originou. Éter. O que tem essa correlação na química, né? O éter químico mesmo, é físico, né? Que ele tá falando aqui, ó.
A energia organizadora da vida, abordada no capítulo anterior. Esse instante marca também o nascimento do reino mineral, constituído pela junção das forças vitais, princípio vital, o éter físico, de onde o neutrônio, elemento zero da tabela periódica, se originou. Quando motivado pela oportunidade de crescimento e de expansão consciencial, transforma-se na consciência próton, quando a parte da mesma será promovida para o estágio consciencial elétron, surgindo assim a primeira consciência átomo da escala natural dos elementos atômicos, o hidrogênio simples. Alice Bailey esclarece que nossos corpos são compostos por miríades e entidades infinitesimais, cada uma sendo uma unidade de vida, assim como o átomo é composto por miríades de elétrons. É no trabalho inicial desses elementos que surge a consciência organizadora chamada energia vital. A partir dessa experiência primária, sua ação de liderança se torna evidente, mostrando-se com mais ênfase na tarefa seguinte, ou seja, na formação do segundo elemento, o hidrogênio pesado, que além de possuir um próton e um elétron, assimilará um nêutron. No passo seguinte, recebe mais uma porção da consciência nêutron, dando origem ao terceiro elemento, que é o hidrogênio radioativo, com 2 nêutrons, um próton e um elétron. Passando por esses períodos preparatórios, segue a sua escalada ascensional, galgando todos os degraus de átomos da escala natural, ascensional, galgando todos os degraus dos átomos de escala natural dos elementos, o sistema periódico. Posteriormente, pela união destes para a elaboração das moléculas, constituirá o reino os reinos que conhecemos, do mineral ao hominal. Vide as formas evolutivas físicas, dinâmicas e psíquicas em A Grande Síntese de Pietro Baldi, no capítulo 19. Deixa eu anotar esse livro aqui, por favor. Interessante. A Grande Síntese. Gente, desculpa, esses dias eu tô péssima, viu, com essas carrinite. Atacou feio. Tinha muito tempo já, né? Nesse processo ascendente, desenvolverá seus potenciais, submetendo-se às leis da atração, gravitação e repulsão, até conquistar a razão, culminando no estágio hominal. Quando atingir o ápice das experiências, com licença, rapidinho aqui. Quando atingir o ápice das experiências somadas no universo físico, transformar-se-á em consciência psíquica e assim sucessivamente. O perispírito e as almas, vital, intelectual e espiritual. Depois da questão 76 ao Livro dos Espíritos, que trata do espírito individualizado, não abordaremos o espírito e matéria como antes. Se tudo cresce, tudo evolui. O perispírito também evoluiu conforme os reinos, os estágios e os corpos que o animou. E ao atingir o relativo grau de sofisticação e complexidade, assume o comando como senhor do ser do corpo, o universo mais complexo dentre as formas criadas pela natureza em se tratando das formas materiais. O primeiro obedece e depois comanda O primeiro obedece e depois comanda. É uma fatalidade da lei de evolução, pois o caminho em que agora transita como professor é o mesmo em que anteriormente havia trilhado como aluno. Nesse momento, passa a comandar plena e exatamente o patrimônio que havia antes construído ou de cuja construção havia participado como parceiro permanente do diretor-geral, no caso, o espírito individualizado. Da questão 93, depreende-se todo esse manancial das energias e forças vivas, são ou serão partes integrantes do espírito em seu progresso ascensional. Questão 93 no Livro dos Espíritos. Olha a pergunta. O espírito propriamente dito não tem nenhuma cobertura ou, como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância? Resposta. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, mas ainda bem grosseira para nós. É suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Nota. E olha que eu já li, hein? O livro tá aí. Meu Deus! Que
que interessante. Nota, assim como nas sementes, o germe do fruto é envolvido pelo perisperma. Do mesmo modo, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que, por comparação, pode chamar-se perispírito. Atente às palavras iniciais da pergunta. O espírito propriamente dito. Até o momento em nosso estudo, discorremos sobre o espírito simplesmente. Só um momento. Desculpa, gente, mas não dá pra ficar parando, senão eu não vou conseguir ler pra vocês. Até o momento, em nosso estudo, discorremos sobre o espírito, simplesmente. Observe-se na nota de rodapé escrita por Kardec que a mesma expressão e a palavra perispírito citada pela primeira vez. Essas sutis diferenças, principalmente se tratando do ensinamento universal dos espíritos, apenas são perceptíveis por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos, de detalhes que escapam ao observador superficial. Trata-se agora do espírito individualizado e não mais do espírito princípio inteligente do universo. De acordo com a sua evolução, o estado consciencial, sua responsabilidade aumentará. Os parceiros o acompanharão na evolução, fazendo unos com ele a cada experiência adquirida. Ante os novos desafios, recebe outros trabalhadores e, ao mesmo tempo, promove que se encontram em seu universo pela repetição e fixação de cada etapa empreendida. Somos células do corpo de Cristo e membros uns dos outros, conforme asseverou o apóstolo Gentios, Paulo de Tarso. Nesse texto, nesse excerto, a questão 603 do Livro dos Espíritos, observamos que cada indivíduo tira na fonte universal a soma do princípio inteligente que lhe é necessário, segundo a perfeição dos seus órgãos e a obra que deve cumprir os fenômenos da natureza. Essa informação complementa a questão 94, de onde o espírito tira o seu, que é a seguinte: de onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. O espírito retira uma porção desses elementos, princípios inteligentes, em forma de fluidos mais ou menos especializados e rarefeitos, conforme as obras, as capacidades e os valores em meio cada ser planeja concretizar o seu intento. Segundo o planeta e a tarefa que nós vamos desincuber e de conformidade com os nossos recursos intelectos morais, teremos a roupagem perispiritual e física de a melhor qualidade e a mais indicada. Do contrário, será dificultosa a execução das tarefas mais simples conforme as nossas necessidades, se não dispudermos da verdadeira riqueza ou da roupa nupcial para permanecermos no ambiente e participar do festim de núpcias, que são os compromissos assumidos como servidores do nosso Mestre Jesus. Considere-se a abordagem da questão 94. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, revestem-se de um espírito mais grosseiro, é preciso que se revistam de vossa matéria, como já dissemos. A vestimenta a nós ofertada em cada encarnação será sempre de conformidade com o planeta, a tarefa e os nossos valores intelectos morais adquiridos. Para que possamos atrair a energia indispensável para a confecção da roupagem perispiritual apropriada, consoante com as qualidades que precisamos trabalhar, será imprescindível a aquisição ou disposição desses valores, pois que o perispírito será o nosso instrumento de ação sobre o mundo material. Ele poderá influenciar ou ser influenciado segundo a natureza das energias componentes da sua constituição íntima. Então, tem a ver mesmo. O que é dentro é fora. Reflete. Faria sentido? Vamos ler. Não fez sentido na minha cabeça ainda. Peraí, vamos ler. Questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Voltei aqui para me ler um negócio. É a perispiritual, tá? É porque eu me confundi na leitura. Então, ela pode ser... Não, mas aí... Recurso, né? Hoje tá triste esse trenzinho dessas rinite, viu? Nossa senhora, tinha muitos dias que eu não ficava assim, muitos meses, pra te falar a verdade.
Há no homem alguma outra coisa além da alma e no corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Livro dos Espíritos pergunta na 135 ainda. De que natureza é esse laço? Semimaterial. Ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam se comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria reciprocamente. Então quer dizer que quando as pessoas morrem, o espírito ainda fica apegado ao perispírito. O perispírito é o que apega. Que ele é semimaterial, né? Desculpem mesmo, galera, mas tá tenso. E eu não vou parar de ler. Vocês passam pra frente a hora que começa a encher o saco. Volta depois. Não tá atrapalhando tanto assim, não é possível. Até o momento, apresentou-se um envoltório perispíritico constituído de uma energia de natureza semimaterial extraída da energia universal de cada globo. Agora, foi-nos revelado que, além de ser uma natureza semimaterial, é uma energia intermediária entre o espírito e o corpo. O espírito é um ser multidimensional e, por esse motivo, necessita de vários corpos ou campos de energias intermediários, a fim de poder manifestar em várias frequências os seus estados conscienciais. Surge mais um personagem, o homem. Nesse complexo espiritual, informação e expansão ainda não mencionado nas questões analisadas. Allan Kardec e Joana d'Ângeles, respectivamente, sintetizam. O homem é um pequeno mundo cujo o diretor é o espírito e no qual o princípio é dirigido ao corpo. Nesse universo, o corpo apresentará uma criação da qual o espírito seria Deus. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter e a personalidade. O ser humano é todo o universo miniaturizado, cujos elementos que constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. O espírito, a partir desse estágio, além de se animar um campo perispiritual anterior ao corpo físico, no qual o princípio vital se transforma em matéria tangível, a fim de atuar sobre a matéria da retaguarda e moldá-la consoante às suas necessidades evolutivas, animará simultaneamente um segundo campo ascensional posterior ao mundo físico, o centro de transformação da matéria tangível. Nossa, mas é muito incômodo. Em matéria ou energia orgânicas, em vias psíquicas, os embriões dos sentimentos e das os embriões dos sentimentos das inteligências ou consciências instintivas que comandam o subconsciente. Para alcançar êxito em seu objetivo, conta com a ação governamental do homem sobre o ser do corpo, almejando a ampliação e o aperfeiçoamento dos potenciais desse complexo espiritual. Todas as forças devem evoluir com as nossas almas, da mesma forma que as consciências do corpo físico se transformarão em consciências perispíriticas. Estas, em seu processo de ascensão, transformar-se-ão em componentes essenciais das virtudes e se eternizarão em forma de valores morais ampliados pela mente. Por fim, serão integrados ao patrimônio do espírito. A isso denominamos a expansão da consciência. A respeito do corpo físico, Joana d'Ângeles asseverou que, constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e de 4 bases fosfatadas, sem diferenças com os demais seres vivos, deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. O essencial é se viver no corpo com todo respeito pela sua organização e pelos mecanismos emocionais e mentais, intelectualizando a matéria que se tornará menos densa e penosa no processo de evolução. O estudo... Isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 4, no item 24, discorre sobre a evolução do corpo físico rumo ao perispírito e as transformações sucessivas deste até a sua completa fusão com o espírito. Na questão 140 do Livro dos Espíritos, a energia primitiva aparece com outra denominação, embora seja a mesma que evoluiu. Agora assume o papel de intermediário, modelo organizador biológico com o nome da energia vital. Essa energia organiza e mantém a vida, mostrando-nos a evolução constante desses nobres colaboradores que, num primeiro momento, obedeceram os comandos dados para a execução dos fenômenos físicos e mais tarde passaram a comandar. Questão 140 do Livro dos Espíritos. O que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto músculos, sendo responsável assim por cada uma das funções do corpo?
Resposta: isso depende ainda do sentido que se dá à palavra alma. Se entendermos como fluido vital, tem razão, mas se queremos entendê-lo como espírito encarnado, é errada. Como já dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos pelo fluido intermediário sem dividir. Dessa forma, temos o campo de condensação da energia composto pela energia semimaterial, princípio vital, retirada da energia universal de cada globo, outro campo dimensional paralelo ao da matéria inerte, recebido no meio ambiente e ainda um terceiro a ser constituído na linha de ascensão que chamamos de energia vital. Além desses, há um quarto núcleo denominado matéria ou energia psi, de onde todos se fundirão numa entidade a que chamaremos de médium, o perispírito, parceiro imanente do espírito. Miramês e Joana d'Ângeles afirmam respectivamente que o universo se congrega em camadas sobrepostas, sendo como um todo, apresentando em seu íntimo divisões sem conta até encontrar Deus. Um mundo pode se justapor ao outro, mas em faixas diferentes e por vezes ocupando o mesmo lugar. Em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo através do qual as energias se movimentam em toda a parte do corpo físico, considerando que o mesmo se encontra profundamente mergulhado nas células que constituem. Considere-se simultaneamente a especialização do professor e a transformação do aluno. A questão 67 ao Livro dos Espíritos, o princípio vital é a força motriz dos campos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, a ação destes entretém, desenvolve o agente vital ou menos como o atrito produz o calor. Mais ou menos como o atrito produz o calor. No incansável trabalho orientador proporcionado pela energia vital ao princípio vital, aquela se especializa na arte de comandar e termina por formar novos elementos que posteriormente lhe ocuparão o lugar, liberando as novas tarefas. Fazendo uma analogia, imaginemos uma antena de rádio com 4 segmentos. A parte mais fina, o primeiro segmento, simbolizando o corpo físico. A segunda parte, representando o perispírito, na qual a primeira será inserida. O terceiro segmento da antena, a mente onde a primeira e a segunda parte serão imersas. Veremos no quarto e último segmento a imagem representativa do espírito que acolherá as 3 partes anteriormente citadas. A esse complexo chamamos do ser integral ou de espírito imortal. Segundo Joana d'Ângeles, o corpo físico está mergulhado no perispírito, que por sua vez se encontra imerso na mente. A mente é uma emanação do espírito e encontra-se plenamente integrada nele. Sintetizando, a mente é uma emanação do espírito. O perispírito é a historização da mente e do corpo físico, materialização do perispírito. A autora ainda nos esclarece. Cada célula é portadora de pródromos de consciência individual, em cujas tecelagens delicadas se imprimem as necessidades evolutivas do ser humano. Trabalhadas pelos comandos automáticos do perispírito, eles resultam da condensação de ondas específicas que conduzem os conteúdos morais encarregados de produzirem os órgãos e diversos mecanismos constitutivos do indivíduo. A célula é, portanto, em si mesma, a materialização do molde energético elaborado pelo modelo organizador biológico. O perispírito, dessa forma, é também constituído pelo conjunto dessas consciências celulares, que formam a consciência global encarregada de transmitir ao espírito as memórias e as conquistas e realizações de cada experiência reencarnacionista, e de todas elas em conjunto, sempre alteradas conforme as transformações naturais da etapa vivenciada. Os pensamentos que se originam no ser espiritual, à medida que se transferem para as áreas da sensação, da emoção e da ação, imprimem os seus conteúdos nas referidas células de energia, que as executam na forma física, estabelecendo os resultados conforme a qualidade da onda mental. O objetivo primordial do espírito não é libertar-se, dissociar da matéria. Pelo contrário, ele necessita transformar os seus corpos em asas de luz que conduzam ao imensurável. É na inabilidade ou na inexperiência do espírito em administrar a matéria que o torna prisioneiro dela. Quanto mais alinhado com as leis divinas, maior será a sua integração com os elementos da natureza e, consequente, mais fácil aperfeiçoar os veículos de manifestação. O espírito inexperiente não sabe se conduzir. Falta-lhe
conhecimento necessário para tanto. Por esse motivo, sente-se aprisionado e impotente ante a interferência de seus corpos mais densos, as necessidades da matéria. Retomemos a sequência. Depois de estagiar como um princípio vital, matéria inerte e fluido vital, na condição de aluno, esse elemento assume o papel de professor como energia vital, passando a organizar e a manter a vida em consequência das experiências vivenciadas nos estágios citados. Penetrando na estrutura íntima dos elementos subatômicos e percebem-se os princípios vitais como uma expansão do fluido universal, convertendo-se em forças que nutrem desde os elementos subatômicos até a vida orgânica. Designa-se o elemento básico que nutre e gerencia o mundo subatômico desde de princípio vital. Dá-se o nome de fluido vital ao elemento que une e gerencia esse universo, para a formação e a manutenção dos átomos. No dinamismo de sua evolução, esse elemento se especializa e se transforma em energia vital, que além de unir os átomos para a formação das moléculas, gera e mantém a vida orgânica. Em resumo, o princípio vital é o elemento básico da vida, e o fluido vital é o medianeiro, e a energia vital é o elemento organizador. O fluido vital é o agente intermediário que recepciona os elementos formadores e mantenedores do universo subatômico, que são os princípios vitais, e os transforma em parte integrante da consciência organizadora, que mais tarde se transformará na energia vital. A entidade por excelência, a alma vital, a consciência diretora do fluido do princípio vital. A energia vital ou alma vital pode se tratar de substância que já foi princípio vital na estrutura do fluido universal quando se une a matéria inerte e trabalha com ela. Transforma-se em fluido magnético, fluido elétrico animalizado ou fluido nervoso, ectoplasma ou bioenergia. Se o micro é a cópia do macrocosmo, há um paralelo entre Deus e nós, como consta em A Gênese, capítulo 2, item 27, que vai ter posteriormente, porque eu ainda não li esse livro ali. Eu parei no livro dos médiuns, mas ele vai estar gravado aí logo logo. Ele é um dos próximos. Na visão de André Luiz, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. As células do corpo físico se encontram mergulhadas no fluido perispiritual, a força nervosa emanada do espírito imortal, que por sua vez se encontra mergulhado no plasma divino do eterno arquiteto. Em Deus, o fluido cósmico é a sua força nervosa, energia que gera, organiza e mantém a vida no cosmos. Em nós, trata-se da energia vital, força diretora do sistema nervoso, a qual gera, organiza e mantém a vida no universo biológico. Para governar cada órgão do corpo biológico, como visualizamos na questão 140 do Livro dos Espíritos, o espírito se serve desse instrumento divino, alma ou energia vital, manifestando-se a semelhança de um sol onipresente em todos os setores da vida orgânica ao mesmo tempo. Assim é que deveríamos compreender a alma vital para designar o princípio da vida material, a alma intelectual para o princípio da inteligência que se expressa quando há vida, e a alma espírita para o princípio da nossa individualidade após a morte. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. A alma intelectual, o princípio da inteligência, a alma vital para designar a vida material. E a alma espírita, que é a alma depois da morte. De acordo com isso, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais, homens. A alma intelectual seria própria dos animais e dos homens, e a alma espírita apenas do homem. Em síntese, a alma vital, uma vez individualizada, elabora, governa e mantém a harmonia da vida material e orgânica de um modo geral, tendo como matéria-prima a energia universal. Com esse trabalho, eleva-se ao estágio da alma intelectual. Quando no estágio da alma intelectual manifesta-se por meio da alma vital, agindo sobre a vida orgânica e material. Por essa ação conjunta, promove as que lhe são subordinadas, ao mesmo tempo que edifica e governa a vida psíquica. De posse da síntese desse conteúdo experienciado, individualiza a alma espírita em nosso entendimento, a alma espírita. Em nosso entendimento, seria mais apropriado chamá-la de alma espiritual, uma vez que o adjetivo espírita designa a pessoa adepta ao espiritismo. Toda alma é, por sua natureza, espiritual, mas nem todas são espíritas. A alma espiritual, dando sequência ao grandioso processo ascensional, manifesta-se diretamente por intermédio da alma intelectual, ascensional, intelectual.
agindo também na alma vital com seu império, promovendo-as conjuntamente. Por meio da alma vital, que se encontra ao serviço do homem, o espírito, o diretor desse pequeno mundo, dirige o ser do corpo com as suas complexidades, norteando as pequenas almas instintivas que controlam a área dos automatismos, aperfeiçoando-as, sublimando-as e esse micro-universo. Com essa atitude de mãe e pai, cuidadosos e responsáveis, aperfeiçoa-se e manifesta como consciência onisciente de todas que a todas governa, simultaneamente em seu universo casual, cuidando do progresso da sublimação do seu rebanho. Esse se expande harmoniosamente a cada etapa, conduzindo-se com segurança rumo à felicidade real. O Deus Espírito é a sua responsabilidade perante o multiverso. Perante seu multiverso. Quanto maior a grandiosidade e complexidade da obra que deseja se construir, administrar, promover e expandir, mais sofisticados serão os equipamentos de organização e manutenção da mesma. Seria complicado presidir uma empresa sem os colaboradores competentes para exercerem as suas funções. Mais difícil se tornará a sua condução se o empresário não dispuser do conhecimento e do discernimento necessários para administrá-la. Poderão ser enormes os contratempos e os prejuízos causados por incidentes, fruto da ineficiência do administrador. Analisando superficialmente a complexidade desse pequeno universo que ora conduzimos, compete-nos assinalar o que se faz necessário para evitarmos que alguém menos habilitado interfira na nossa ação, causando-nos dolorosas situações de sofrimento, posto que o homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo se representará uma criação da qual o espírito seria Deus. O corpo é um universo em miniatura, regido pelas mesmas leis compatíveis com seu tamanho. O espírito é um Deus, que se compararmos com as microvidas em profusão na formação do fardo físico. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que compõem seus músculos, nervos e articulações, são outras tantas individualidades materiais localizadas em um lugar especial do corpo. O espírito está por toda parte no corpo. Todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Um membro se agita, o espírito sente. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação e distingue-as e localiza. Ou seja, nós dirigimos o nosso corpo mesmo, inclusive nosso pensamento. Então, por isso que alguém pode entrar nos nossos pensamentos, porque não é no da alma, é no materializado. Depois que ela já está aqui. Quando o micróbio se encontra no corpo do hospedeiro, ele pode estar sintonizado ou totalmente desintonizado com qualquer uma ou todas as células que se aproximam. Em qualquer desses casos, provavelmente nada patológico ocorrerá. Os eventos ocorreriam entre esse micróbio e células do corpo a seu alcance, mas não sintonizados com ele. Temos motivos para supor que um micróbio, ao aproximar-se de uma célula do corpo fora do seu alcance, pode tentar de todas as formas atingi-la. Se isso acontecer, o micróbio, a princípio inócuo, torna-se nocivo. Por outro lado, as células do corpo podem treinar-se para vibrar em harmonia com o micróbio antidissonante, ou pode haver trocas e adaptações mútuas. O espírito, dotado de poderes semelhantes ao de um Deus, tem supremacia sobre a alma encarnada e sobre a personalidade que ela administra. Nesse universo, o corpo físico é a sua mais simples criação. Enquanto almas encarnadas e consciências contaminando transitoriamente esses veículos que compõem a forma humana, integrantes de um multiverso que avança em busca da planificação, devemos nos questionar se estamos fazendo o máximo que nos compete para aprimorar e manter a harmonia desse complexo. Precisamos trabalhar com afinco e fidelidade ao Cristo, evitando a presença e a interferência de elementos danosos e indesejados em nosso convívio, mediando os esforços bem conduzidos à luz do Evangelho e vivenciando, sem negligenciar, etapas e parcerias necessárias ao crescimento de todos. Mediante esses conúbios no estágio de individualidade, o espírito elabora e constrói para o espírito da futura personalidade.
momentos antes da encarnação numa velocidade espantosa, convidando para isso os elementos componentes das energias do meio ambiente e da energia universal de cada globo, onde entraria mais exatamente a responsabilidade do homem, do ser humano, e da alma encarnada nessa construção conjunta, da qual é parte integrante. Joana d'Angelis luariza a mente perquiridora, perquiridora, ávida de esclarecimentos. O ser humano é todo o universo miniaturizado, cujos elementos que constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Em qualquer tentativa de examiná-lo sobre o aspecto, deixando-se à margem dos outros resultados, são incompletos por ausência de fatores essenciais para uma perfeita identificação da sua realidade. O perispírito atuante, posto que o perispírito também é um que se fraciona e o corpo físico, ficaram sob a sua responsabilidade direta e deverão agir em consonância com o espírito na realização consciente da experiência e aprimoramentos coletivos. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam caráter de personalidade. A personalidade, cuja consciência é o seu pessoal alma ou ego, representa a junção deste com o eu individual, por conseguinte. O indivíduo humano, a espécie humana, é um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibrações, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos. Os sentimentos se originam dos instintos que são seus embriões. Os instintos surgiram dos automatismos e estes nasceram das repetições que geraram habilidades e os condicionamentos orgânicos. As habilidades e os condicionamentos orgânicos emergiram das forças atômicas gerenciadas pela alma vital. Os átomos se combinam no homem, que representa a inteligência total de todos os átomos. Esse sentido profundo, a personalidade sintetiza as experiências de todos os personagens citados e de outros tantos não mencionados. O homem apresenta a forma, a alma e a consciência. O homem, aqui entendido como um pequeno mundo, somos nós, a personalidade que se encontra mergulhada nesse multiverso. A alma é a consciência da personalidade, a mínima parte do ser integral. É um ponto de autoconsciência pura e parceria inerente, imanente ao espírito. Deve-lhe fidelidade permanente, já que a alma de hoje foi o espírito de ontem e o perispírito de hoje será a alma de amanhã. Esse capítulo, Tudo está em Tudo, será dedicado ao estudo dessa entidade, o espírito multifacetada, entidade multifacetada, facilitando o seu relacionamento consigo mesmo. A questão abaixo nos mostrará a eficiência dos elementais sobre a organização dos elementos constituintes do perispírito, quando o espírito adentra a atmosfera do planeta, onde irá reencarnar. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para outro, o perispírito se reveste instantaneamente da matéria própria de cada um deles com a rapidez de um relâmpago. Se a gente for olhar por esse sentido, por esse viés, o que eu estou entendendo, se eu for olhar por esse viés que eles estão dizendo aqui, então quer dizer que o nosso perispírito é a nossa encarnação, Então, ele é a alma. Então, em outra vida será outro perispírito. Bacana. Isso é legal. Anotemos, registremos para depois estudemos. Se forem surgindo dúvidas, deixem nos comentários e aí depois a gente responde essas perguntas todas em algum vídeo, por aí. Eu vou tentar fazer o máximo, Os elementais convidados à formação da base do perispírito, do corpo físico, trazem consigo a sua hereditariedade, buscando sempre a aquisição de novas experiências para sua evolução e enriquecimento espiritual. Esse elemental faz tanto parte do perispírito como do organismo físico. Uma vez convocados, esperam que lhes ofereçamos condições de trabalho propiciadas de crescimento e aperfeiçoamento da maneira que todos se promovam a cada êxito obtido. Equivocando-se, sabem que se fará necessário recapitular. Se não dispuserem obediência
consciência e vivência em perfeita harmonia no conjunto, serão convidados a se retirar do contexto. As vibrações dos nossos pensamentos, das nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Essa força criadora e mantedora do espírito e do corpo físico deve ser orientada de forma terna e amorosa na sua escala ascensional, sem punição ou expulsão imprescindível ao educador comportar-se, valendo-se de perfeita sincronia entre o pensar e o sentir, o falar, o agir ante os educandos. Os fluidos mais vizinhos da materialidade, os menos puros por consequência, compõem o que se pode chamar a atmosfera espiritual terrestre. É nesse meio onde se encontram igualmente diferentes graus de pureza, que os espíritos encarnados e desencarnados da Terra aurem os elementos necessários à economia da sua existência. Essa é a energia que assimilamos, a velocidade de um relâmpago para a formação do duplo elétrico. Trata-se da mesma energia citada na questão 603 do Livro dos Espíritos, que o espírito continuará recebendo quando encarnado, uma vez que é primordial para a manutenção e a especialização do universo psicofísico. Ao adentrarem no universo do espírito, a tendência natural desses elementos é se transformar em componentes semelhantes aos encontrados nas propostas e nos valores morais que os conduzirão à plenitude. Quando não encontram condições de ascensão no ambiente que os atraiu, poderão ser compelidas à brutalidade, à residência das sensações instintivas e dos vícios de variadas ordens, mantendo-se aprisionados nas grandes paixões dissolventes. Essa indução deletéria ocorre ante o comportamento em desalinho, ou quando outras frequências vibracionais encontram as predisposições atinentes à influenciação perniciosa. As tendências comportamentais desses dois parceiros do espírito, o corpo físico e o perispirítico, serão a completa obediência ao condutor, que é respeitar plenamente a lei normatizadora desse conjunto, a lei do amor. É porque eu tô... 35. Então, se foi de 1 minuto cada um, 32. Não nem muito, né? Posso ler mais um depois. O perispirítico ou corpo fluídico dos espíritos é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. No perispirítico, a transformação molecular se opera diferentemente, por quando o fluido conserva a sua imponderabilidade e as suas habilidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm pois origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Esse patrimônio de valor incalculável, os veículos de manifestação do espírito, é a herança de um trabalho meticuloso, fruto de longuíssimas... Ixi, parece que tá travando, né? De longuíssimas peregrinações pelos reinos da natureza. Enquanto edificava o complexo consciencial pelo processo de individualização... tá travando. Individualização, o espírito desenvolveu inúmeros potenciais e criou infinitas possibilidades para futuros empreendimentos. O universo de oportunidades surgirá à sua frente a cada ação exitosa. Incontáveis tarefas o convidaram a despertar consciencial, principalmente no que diz respeito à autossuficiência, que é a cerne da felicidade real. O sistema vitalista de assimilação das energias constituintes desses veículos é semelhante ao sistema respiratório com uma diferença básica. Ele é inestancável e inesgotável, como afirma André Luiz. O sistema hemático, o sistema circulatório, é um esclarecimento nosso, no corpo físico representa o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual ou psicossoma. Energias essas tomadas em princípio pela mente, através da respiração, o reservatório incomensurável do fluido cósmico.
Cada molécula do sistema circulatório está ligada à sua correspondente no perispírito, assim como cada átomo a um microcentro de energia, ligando esses dois universos, físico e espiritual, que se encontram sob o comando da consciência desperta. Mente desperta, o eu superior. Allan Kardec afirma que cada um tem no seu próprio perispírito uma fonte fluídica permanente. A Gênese. Isso está em A Gênese, no capítulo 14, item 21. André Luiz se refere a essa fonte inextinguível de energias peculiarmente ao perispírito. Miramês nos mostra outra fonte inerente ao corpo físico, o sistema respiratório, alertando-nos para a qualidade que imprimimos ao ar que inspiramos. O ar que respiras é o medianeiro de qualidades indescritíveis. Ele poderá ser enriquecido pelo modo que pensas ou tornar-se um instrumento de suicídio lento se desprezas os meios de purificação da mente. Para organizar ou reorganizar o seu universo psicofísico, bastaria que o homem atentasse para o processo de respiração, uma vez que o ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. Deve ser enriquecido de vibrações emanadas pela consciência que se harmoniza com a ética do Cristo, transformando-se no mais perfeito instrumento de autocura e autoiluminação. Isso. A matéria perispíritica é atraída pela mente num processo semelhante ao da respiração. De acordo com os valores morais do espírito reencarnante, quando este emerge na atmosfera do planeta escolhido ou imposto pela afinidade vibracional, na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos. Onde estaria a dificuldade para o espírito consciente desse fato, munido de recursos e de valores morais, em acionar esse mesmo expediente visando a harmonização e a promoção desse condomínio espiritual? Miramês enfatiza que todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito de acordo com as suas necessidades espirituais e ficam em torno dele esperando as suas decisões, o impulso individual como dos soldados que esperam as ordens do comandante, dos pedreiros os traçados do arquiteto. Por meio desse complexo espiritual, atrair-se-ão as energias para a construção do seu universo biológico, tanto pela mente quanto pelo cordão umbilical durante a gestação. Os perispíritos de ambos, mãe e filho, unem-se num só dinamismo, que é o da construção do laboratório de trabalhos, pesquisas e ascensão do espírito reencarnante. Após o nascimento, o labor de assimilação dos elementos iniciados durante o período gestacional continuará assessorado pelos sistemas respiratório, digestivo e etc. Ao reingressar no mundo das formas, o espírito será auxiliado pelos 5 sentidos e por outros do universo orgânico, do qual o maior significado e expansão ao projeto iniciado no mundo das possibilidades mental e espiritual. Por fim, aprenderá a conduzir convenientemente à vontade os pensamentos e o seu laboratório mental, de forma disciplinada e responsável em harmonia com os centros de força vinculados ao universo perispíritico, criando novas realidades e planificando as existentes. Com esse mecanismo bem alicerçado, absorverá do oceano universal as energias que serão condensadas no duplo etérico ou no corpo vital e transferidas ao seu universo biológico, segundo suas necessidades. Como diretor desse micro-universo, o espírito exercita e desenvolve continuamente os potenciais adquiridos em experiências anteriores, acrescidos dos que lhe albergará por meio das interações. Essas energias transformadas em pensamentos e ações renovadores atrairão novos filhos de todo o cosmos. Esses, de acordo com as experiências que lhes são próprias e as instruções recebidas, converter-se-ão nos agentes executores das futuras metas. Esses operários agregados ao universal mental viajarão rumo ao universo biológico por intermédio do perispírito de acordo com a obra que se deseja realizar em conexão com a natureza, seja no plano físico ou no espiritual. O perispírito é o veículo na expressão da alma espiritual e compreende desde o duplo etérico até o eu superior. É um ser multidimensional, interage em diversas dimensões simultaneamente, sintetiza todos os campos perispirituais do espírito, pois se constitui de laços que conectam uma dimensão à outra. Cada dimensão deve ser entendida como campo de manifestação de um desses veículos de expressão. O duplo etérico, o modelo organizador biológico, o corpo dos instintos, o corpo emocional, o corpo dos desejos, o corpo mental e até o eu superior.
Quando esses operários chegarem ao universo biológico, serão recebidos como matéria-prima e mão de obra especializada e ficarão sob a responsabilidade e orientação direta na alma vital e na alma intelectual, que os conduzirão em uma excursão pelo universo orgânico a caminho do universo psíquico pelo progresso ascendente. Se o universo biológico vier a aparecer, o que acontecerá com os elementos componentes da matéria física e vital após a morte? Questão 70 do Livro dos Espíritos. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e forma novos organismos. O princípio vital retorna à origem à sua fonte. Nota: quando o ser orgânico morre, os elementos que constituíam e passam a fazer parte de novas combinações e participam na formação de novos seres, que por sua vez passam a tirar da fonte universal o princípio vital da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente devolvê-lo a essa fonte quando deixarem de existir. A transformação é um inteligente estratagema para a manutenção da vida. A morte, como destruição e fim absoluto de qualquer forma de existência, não faz parte do estatuto divino. Nada se perde no laboratório da natureza, mas transmuta-se, perpetuando-se-nos a condição de microversos a gerar permanentemente novos seres. Joana de Ângeles esclarece: o grão que se permite triturar é a gratidão, que nele se encontra para se transformar em pão e em dádiva de manutenção da vida. Os veículos de manifestação do espírito são constituídos pela somatória dos inconstáveis níveis conscienciais que trazemos em nosso patrimônio espiritual ao reencarnar. Todos se incorporarão a partir dos elementos encontrados na atmosfera do planeta antes, durante e após o processo de reencarnação. Acrescente-se ainda que atrairemos segundo a nossa capacidade criativa e a obra a ser realizada durante nossa estadia aqui, de forma consciente ou não. Reencarnado nessa escola de luz, neste lar de esperança, nesse hospital de amor, quando consciente e responsável pela gerência do seu destino, a tarefa essencial do espírito deve ser a promoção dos níveis conscienciais assimilados, desde o momento que antecede a concepção até o instante da desencarnação, levando em sua bagagem todos os que se fizeram unos com ele. Por desconhecimento habitualmente não o faz, na maioria das vezes, envereda por atalhos que o desviam no percurso programado. Em realidade, deveria conduzir conscientemente a carruagem, assumindo com equilíbrio e segurança as rédeas do progresso e acelerando a decadência dessa marcha que o levará à verdadeira destinação. Na questão 101, na questão 1011 do Livro dos Espíritos, o corpo é formado por diversos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto, que é o nitrogênio, carbono e carbono. Pela decomposição, esses elementos se dispersam e vão servir à formação de novos corpos, de modo que a mesma molécula de carbono, por exemplo, terá encontrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos apenas dos corpos humanos, sem contar dos animais. É possível que determinado indivíduo tenha talvez no seu corpo moléculas que pertençam aos homens das idades primitivas, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis em vosso alimento porvenham talvez do corpo de um indivíduo que conhecestes, e assim por diante. Na caminhada, acolheremos incessantemente partes integrantes do patrimônio de outros seres como fazem conosco. Trata-se do processo de alimentação. Patrimônio comum obtido por longas e laboriosas transformações é limitado. A substância que constitui um organismo é ótimo material de nutrição para o outro. Esse intercâmbio de energias multiformes acontece ininterruptamente, mas pela simples ação do pensamento, por um olhar aberto, um aperto de mão, uma conversação, pela bioenergia, pela oração e por vários outros meios de permutas incessantes existentes que nos são desconhecidos. O Espírito alarga o pensamento do homem, abre-lhe novos horizontes, mostra-lhes que essa vida é apenas um elo do conjunto de grandiosidade e de harmonia da obra do Criador, ao invés da visão estreita e mesquinha que faz com que o homem concentre na vida presente como se ela fosse o único e frágil eixo do seu futuro para a eternidade. Mostra os laços que unem todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser a fraternidade universal.
Tudo está em tudo, conforme a questão 33 no Livro dos Espíritos. O apóstolo do Espiritismo também observou. E porque os progressos de cada um são sentidos por todos, os rebaixamentos de um só afetam o conjunto. Reportemo-nos a Jesus. Eu vos garanto, todas as vezes que fizeste isto a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Está em Mateus 25:40. Assim, nós que somos muitos, somos só um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos, capítulo 12, versículo 25. É 25? Versículo 5, perdão. Ixi, nossa, tá lendo muito capítulo. Não, eu vou terminando, vamos lá. Embora citado nas questões 93, 94, 94A, 135 e 35A e 187 no Livro dos Espíritos, etc., somente na questão 257 analisa o perispírito de forma mais abrangente e esclarecida. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. O espírito é o que o forma, tirando elementos do meio ambiente e do fluido universal. Ele é formado ao mesmo tempo de eletricidade, fluido magnético e até ao mesmo tempo de eletricidade, fluido magnético e até uma quantidade de matéria inerte. Pode-se dizer que a matéria é puríssima, a princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. A vida intelectual está no espírito. Além disso, o agente das sensações exteriores no corpo, essas sensações que localizam os órgãos próprios, que servem de canais condutores. Destruído o corpo, as sensações que tornaram generalizadas. Acho que hoje nós vamos só até aqui.